Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tainara Leskizinski e você está no canal Tai Tips. Hoje eu vou falar de um livro que eu adorei e quem me segue no Instagram já deve estar por aqui de tanto ouvir eu falar desse livro, mas ele é simplesmente maravilhoso, que é o Lady Killers, da Tori Telfer. Esse livro é o primeiro livro da Tori Telfer e ele foi lançado em 2017 nos Estados Unidos e este ano, 2019, aqui no Brasil, pela editora Dark Side Books. Então, logo pela capa desse livro, a gente já consegue ver que ele é da Dark Side Books, pelas cores extremamente chamativas, vivas, a diagramação dele é fantástica, a gente tem essas páginas dele que são em preto. Ele é um livro muito lindo, em pink, que super combina com o nome dele. As ilustrações são incríveis, sério. Quem fez essas ilustrações do livro é a Jennifer Balburah. Eu não sei se está correta a pronúncia do nome dela, mas é simplesmente incrível. Esse livro tem uma pegada meio vintage, porque não são histórias recentes. A Tori Telfer fez uma pesquisa histórica e sociológica e selecionou os maiores crimes, de acordo com a visão dela, que ocorreram no mundo. E, se eu não me engano, o mais recente vai ser em meados de 1900 e alguma coisa. Ou seja, a gente vai ter crimes desde 1500 no livro e que são realmente assustadores a forma como que essas mulheres cometeram esses crimes. Importante destacar que são crimes cometidos apenas por mulheres. E por que a Tori Telfer faz esse trabalho? Para contestar a sociedade que tem uma visão da mulher enquanto doce, sexo frágil, enquanto aquela que é incapaz de cometer algum crime, seja pela força, seja pela intelectualidade, que é a visão que a sociedade tinha do público feminino, mas que está mudando hoje em dia. Só que apesar dessas mudanças de hoje em dia, muita gente está tratando como algo que está surgindo agora. No entanto, a Tori Telfer vai nos mostrar que a mulher assassina já existe há muito tempo na sociedade. E justamente quando a sociedade se recusa a olhar, a dar visibilidade, a levar a sério essas mulheres, é que a sociedade apoia elas para cometer mais crimes. Por quê? Porque elas se escondem sob as máscaras dos estereótipos de frágeis, de indefesas, de incapazes e assassinam. Nesse livro, a Tori Telfer selecionou 14 histórias reais, ou seja, são crimes que realmente aconteceram ao redor do mundo e ela trouxe para esse livro em forma de contos. É claro que há diversas histórias na literatura em que a assassina é uma mulher, principalmente nos livros da Agatha Christie, a gente vai ver isso ocorrer várias vezes. No entanto, quando a Tori Telfer traz um livro que é composto por crimes reais e são crimes cometidos apenas por mulheres, ela reafirma essa questão da mulher assassina em série. O que significa isso? A mulher que não mata por acaso, não mata por vingança, para se vingar do amante, para se vingar do marido que tem uma amante ou da amiga que ela não gosta mais. Não. Ela vai trazer essa mulher assassina em série que mata simplesmente pelo prazer de matar. Isso é comum na ficção? É, mas não muito no papel feminino. Então a Tori Telfer, de certa forma, inova bastante ao trazer isso. Tem uma visão bastante jornalística e histórica, porque ela faz toda uma pesquisa. Porque imaginem, se a gente fosse escrever sobre um crime real ocorrido hoje em dia, a gente teria que pesquisar em jornais, na internet, na TV, na biblioteca. Seria um trabalho difícil. Mas, neste livro, ela vai investigar crimes que ocorreram em meados de 1500, 1600, 1700, ou seja, é um trabalho extremamente cuidadoso e detalhado. E assim, o que eu acho mais interessante nesse livro é que a gente vai ter contato com assassinas do mundo inteiro. Então a gente vai ter da Rússia, a gente vai ter dos Estados Unidos, e isso vai mostrar um pouco da cultura. Como que a cultura vai influenciar ou não no crime de cada uma delas. O que elas têm em comum? O que elas têm de diferente uma das outras? E também a gente tem que pensar que se hoje em dia, com a internet, toda essa possibilidade da globalização que a gente tem para nos auxiliar nas pesquisas é algo, de certa forma, que dá um trabalhinho. Imagina pesquisar assassinatos que ocorreram há tantos anos atrás, há séculos atrás. É algo realmente muito difícil, então a Tori Telfer tá de parabéns, até por ser o primeiro livro dela e sobretudo nessa temática, que também é uma temática nova na literatura policial.
A Tori Telfer, ela trabalhava como ghostwriter, que para quem não sabe, são essas pessoas que escrevem sob encomenda, ou seja, elas não levam o nome delas na obra que elas escrevem. Por quê? Porque alguém vai lá, encomenda, paga, esse ghostwriter escreve para essa pessoa, e essa pessoa simplesmente pega a encomenda, coloca o nome dela, como se fosse ela que tivesse escrito, e tá pronto. E é uma profissão super comum, né? Pra quem não sabe, isso acontece aqui também no Brasil, né? Não com o nome de ghostwriter, que seria escritor fantasma, traduzindo ao pé da letra, mas sobretudo no que eles chamam de consultoria acadêmica. Mas isso é assunto para outro vídeo, vamos deixar para lá. Logo no início do livro, antes de começarem os contos, a Tori Telfer faz uma espécie de introdução. O nome dessa parte é População Elusiva. Eles matam, elas matam. E nessa parte, a Tori Telfer vai falar que realmente a maioria das histórias são os homens que matam e as mulheres que morrem, mas não nessa. É também interessante eu mostrar para vocês esse marca-página da Dark Side Books, que é muito lindo. Ele lembra de certa forma aquela faixa que os policiais, os detetives e tudo mais colocam na cena do crime, para poder investigar sem que a população adentre ela e acabe deixando digitais ou acabe modificando a cena do crime. É essa faixa. Eu achei super interessante, super combinou, né? No Brasil não é muito comum ser amarela. No Brasil eu acho que é vermelha, não tenho muito conhecimento sobre, mas nos filmes dos Estados Unidos, dos documentários, séries, a gente sempre vê que é essa amarela. E tem um toquezinho da caveirinha, né? Que a gente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é a caveirinha da Dark Side Books. E aí, nessa introdução, a Tori Telfer vai discorrer um pouco sobre as possibilidades que vão levar a mulher não ter a mesma visibilidade que o homem na questão criminal, seja na ficção ou seja na realidade. O tempo todo, ela tá trabalhando com o quê? Com essa questão do crime entre a realidade e entre a ficção, porque é um livro, são formas de contos, então tá na ficção. Mas, ao mesmo tempo, são crimes reais, tem todo o trabalho com os documentos históricos, então também está na história. E aí eu acho muito interessante essa parte, porque a Tori Telfer traz alguns dados de assuntos reais e também de ficção. Alguns nomes que são lembrados pela sociedade, que viraram, de certa forma, lendas, como, por exemplo, o Jack Stripador. A Tori Telfer até vai comentar em uma parte desse livro que, perto de algumas mulheres que ela selecionou, Jack, ele, na verdade, seria apenas um principiante. Ela também vai discorrer, nessa introdução do livro, sobre a questão de que muitas vezes quando uma mulher comete um crime, ela não é levada a sério, no sentido que ela vira ou uma piada. Por exemplo, aqui a gente tem um caso da vovó Sorriso, porque ela era uma mulher mais idosa, o crime dela não foi levado a sério, tanto que ela cometeu vários. Acabou virando uma espécie de vovozinha queridinha. Sim, ela cometeu crimes e ela virou uma vovozinha queridinha. Sim, isso tudo foi só na introdução, agora vamos para os contos. Nos contos, na verdade, não é nenhum spoiler, a gente já sabe pelo próprio título do livro que são contos que vão tratar de assassinas. No primeiro conto, a gente tem a história da Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. A Elizabeth viveu de 1560 a 1614, ou seja, foi há muito tempo atrás. E nesse conto, a Tori Telfer vai relembrar algumas mulheres fatais, como a Lady Macbeth, a Medusa, a Medeia, que foram nomes notáveis e bastante significativos na literatura, sobretudo no que condiz a mulher que mata. Então essa condessa, ela vivia num castelo, e como ela tinha um poder aquisitivo bastante significativo, os crimes dela foram por muito tempo encobertos. Ou seja, de certa forma, as pessoas sabiam que ela matava, sabiam que os serviçais dela sumiam misteriosamente no castelo, ouviam gritos, viam manchas de sangue, mas eles não podiam fazer nada porque ela era extremamente rica. E essa história é muito interessante pela própria questão de que ela é elevada a mito, ou seja, a população falou tanto sobre os crimes dessa condessa que ela acabou ficando uma espécie de lenda na sociedade em que ela vivia. Então há pessoas que vão falar que ela matava essas camponesas que trabalhavam para ela poder se banhar ao sangue
porque então ela ficaria mais jovem, ela conservaria a sua beleza. Então a gente vai ver que vai ter todo um mistério, toda uma camada sobrenatural, enigmática por trás dessa mulher que assassina. Não obstante, a gente tem nosso segundo conto, que é a Nani, vai ser a vovó Sorriso. Se a gente digitar no Google a história dele, a gente ainda vai achar vestígios, porque não é assim tão antigo quanto a anterior. Por exemplo, essa daqui vai ser datada de 1905, que é quando a Nani nasce, a 1965, que é quando ela morre. Ela adquiriu esse nome de vovó Sorriso, como eu já contei para vocês, pela idade dela, que a gente tem até a caricatura dela, né, a ilustração de como ela seria. E uma temática que vai ser muito trabalhada também é a questão de como essas mulheres assassinam. Então, muitas vezes a gente vai ver que elas assassinam pelo veneno, e alguns dizem que o veneno é a arma dos fracos. No entanto, a Tori Telfer vai dizer que, na verdade, o veneno é a arma dos fortes. Por quê? Porque com o veneno, ele vai matando devagar, ou seja, a pessoa tem que ter o sangue frio de planejar o crime, de envenenar e ainda por cima de assistir a morte da sua vítima lentamente. Que é o caso da vovó Sorriso, que ela vai matar alguns dos seus maridos que ela teve durante a sua vida pelo envenenamento. No terceiro conto, por sua vez, a gente vai ter a história da Lizzie, que ela era considerada como a pior mulher da Terra. A Lizzie, ela vai ser um pouco diferente da anterior, sobretudo na questão de que ela não matava apenas com veneno, ela também usava força física, o que é um pouco difícil de se ver nas narrativas policiais que trazem a mulher como assassina. Apesar da Lizzie ter matado inúmeras pessoas com a própria força física, que dá um caráter ainda mais cruel, mais brutal ao crime, ela era lembrada pela aparência física. Muitos vão dizer que ela era extremamente feia e justamente por essa aparência já não podia se esperar grande coisa da personalidade dela. Então a gente tem essa questão de como a mulher é julgada pela sua aparência e não pelo que ela faz, e não pelo que ela é. Na sequência a gente vai ter outra Elizabeth, que essa é a Elizabeth conhecida como Santa Diabólica. Por quê? Porque nesse conto a Telfer vai discorrer sobre a questão da mulher que ela mata, mas ela tem toda uma representação na sociedade enquanto uma figura que vai à igreja, que tem vocação religiosa e que age malignamente sob esse estereótipo, debaixo da máscara do símbolo de boa moça. A gente também tem um conto de duas irmãs. Que história bonita, né? Não. Elas eram do Egito, mais precisamente de Alexandria, e elas eram garotas que passaram por grandes dificuldades financeiras na sua juventude, então elas procuraram outros meios de ascender socialmente, de sobreviver naquela terra tão difícil. Esses meios, é claro, envolviam matar. Elas também administravam um bordel e vendiam garotas, elas assassinavam essas mesmas garotas, assassinavam homens. Elas eram extremamente cruéis, mas uma coisa a gente não pode negar, elas eram bastante inteligentes para elas adquirirem uma fortuna bastante grande naquele tempo e conseguirem administrar tudo isso. Porque se hoje em dia a mulher ainda sofre preconceito na sociedade, enquanto líder, enquanto dona, enquanto alguém que comanda, imagina naquele tempo. Mas elas superaram tudo isso muito bem. Por um longo tempo conseguiram enganar muita gente. Elas não tinham misericórdia, então elas matavam as vítimas de várias maneiras extremamente cruéis. Elas assistiam o crime com certa felicidade até. Mais uma vez, agora nessa história, a gente vai ter a questão de não aceitar a mulher que mata, tentando colocar ela numa outra classificação. Nesse caso, como os crimes delas eram extremamente cruéis, de uma forma que não poderia serem levados como uma brincadeira, elas foram consideradas animais selvagens. Então elas novamente vão ser postas em outro modelo, em outra classificação, porque é muito difícil a sociedade aceitar essa questão da mulher enquanto um ser capaz de ser violento, capaz de assassinar. Próximo conto, a gente tem a história da Mary Ann Cotton, conhecida como a Mulher Maldita. Ela era da Inglaterra, ela era considerada muito bonita e bastante calma, bastante tranquila. Característica de um serial killer. Ela matava as suas vítimas lentamente. Se ela matasse muito de repente, todo mundo iria desconfiar, né? Porque as pessoas estavam bem, estavam falando, conversando, comendo normalmente e de repente morrer do nada ia ser bastante suspeito. Então, nesse sentido, ela ia envenenando aos poucos.
ela ia colocando veneno na comida das suas vítimas para que elas ficassem doentes. Então todo mundo acharia que elas morreram por causa da doença e não por causa do veneno. Se a pessoa já estava doente há algum tempo, dificilmente eles iriam deduzir que era veneno e investigar melhor os casos. Uma que eu gosto bastante da história dela é a Daria. Aqui a gente tem a ilustração dela. A Daria é extremamente famosa porque ela está no famoso clássico Guerra e Paz, do Tolstói. Ela viveu uma época de riqueza, de esbanjamento de dinheiro, então todo mundo tratava ela muito bem, ela achava que ela tinha direito de fazer tudo o que ela queria, e era isso que ela fazia. Essa história também eu acho ela super interessante, que é a história da Anne Mary Han. É um caso bastante curioso, porque ela vai envolver até o próprio filho dela, que é uma criança, nos crimes dela, e ele vai ter uma mente muito psicopata desde o início. Ela vai ensinar ele como matar, ela vai ensinar ele como agir friamente, perversamente e se sair bem perante a sociedade a partir da dominação, a partir do estereótipo, porque uma criança mentir, uma criança matar é algo tão absurdo. O vídeo já está ficando um pouco longo, então eu só vou falar mais de um conto aqui e aí vou encerrar ele, apesar de ter ainda outros contos que eu gostaria de falar, mas não vai dar tempo. O último conto que eu vou falar hoje é o da Kate Bender. Por que que eu escolhi esse para ser o último? Porque eu achei ele extremamente interessante e, de certa forma, vai lembrar muitos filmes dos Estados Unidos e toda essa cultura sangrenta do Velho Oeste, desses hotéis de beira da estrada, toda essa questão do mistério, desses hotéis antigos, essa população estranha que chega do nada numa terra e de repente consegue ascender socialmente, que é o que a gente vai ter nesse conto. Então a gente não tem exatamente informações de onde essa família teria vindo e nem exatamente para onde que eles foram. Muito vai se dizer que eles foram capturados e assassinados, várias pessoas vão se declarar os assassinos deles, mas o fato é que a gente não sabe realmente se eles foram pegos ou não. E ele vai de certa forma trazer em si toda essa mitologia dos Estados Unidos, essas mortes que acontecem de repente e não são descobertas ou são descobertas anos depois. Eu falei que eu ia só falar desse conto e encerrar o vídeo, mas eu lembrei de outro conto que tem no livro que é fantástico, que é o conto das Criadoras de Anjos, que tem ali um subtítulo chamado Sororidade Letal, porque elas matavam crianças que já tinham nascido, que já tinham em torno de 5, 6, 10 anos ou bebês. Por quê? Porque a população era extremamente pobre, então eles não tinham recursos para manter essas crianças, ou às vezes porque eles simplesmente não aguentavam mais essas crianças, choro de criança, conversa de criança, ter que cuidar da casa e dos filhos, então elas simplesmente matavam. E é muito interessante esse conto porque não era uma nem duas, eram várias mulheres da cidade inteira. Uma dedurasse a outra, todas seriam descobertas. Então, por isso, sororidade, porque uma ajudava a esconder o assassinato da outra. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e ative as notificações, que aí vocês vão receber uma mensagem toda vez que eu postar vídeos novos. E também me segue lá no Instagram, porque além das dicas de leitura, eu também dou várias dicas de inglês, português, filmes e séries.